A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meu nome é Célia. Estou atualmente como presidente da Federação Metodista da Terceira Região Eclesiástica e foi com muita alegria que aceitei o convite e este desafio de estar com vocês nesta noite. Agradeço ao reverendo Ailton, pastor da Igreja Metodista em São Miguel Paulista, Distrito Leste 1. Durante toda esta semana, nós estivemos orando, desde o dia 1º de março, orando e intercedendo por todas as mulheres, por nós, pelas nossas sociedades. E amanhã, dia 8 de março, quando será celebrado o Dia Internacional da Mulher, nós estaremos encerrando essa semana especial de oração e intercessão por nossas mulheres. Amém? Eu convido a todas e todos que acompanhem a leitura que encontra-se no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Amém? A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Oremos. Deus amado, obrigada, Pai. Obrigada pela leitura da Tua Palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz e ela penetra, Senhor, como uma espada, Senhor, em nosso coração, ó Deus. Ó Pai, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, e que tudo, Senhor, que nós possamos compartilhar seja para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Em nome e por amor de Jesus é que eu oro. Amém. A palavra nos fala sobre diversas mulheres, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mulheres que marcaram a vida de pessoas através de seus testemunhos. E muitas delas nem nome
aqui foi relatado. E esta viúva é uma delas. A palavra do Senhor, ela fala sobre esta viúva, mas não é revelado o nome dela. E é uma história, a viúva de Naim é uma história de um dos grandes milagres operados por Jesus Cristo. Este milagre acontece após Jesus curar um servo de um centurião. E quando ele passa pela cidade de Naim, percebe que alguém está em grande sofrimento e precisa da sua ajuda. Deus já havia tocado o coração de Jesus. E eu creio que lá no seu íntimo, ele já sentia que aquela mulher carecia de um milagre. Pouco se sabe sobre essa mulher, apenas que a vida estava ainda mais difícil por estar sem esposo e havia acabado também de perder o seu único filho, de aproximadamente 17 anos, um jovem que tinha uma vida toda pela frente. Não se sabe ao certo do que ele faleceu, a palavra do Senhor não nos revela. De algo, uma morte súbita, de um mal súbito, talvez. Mas o que importa é que Jesus sabia que aquela mulher estava sofrendo. Quantas e quantas de nós, muitas vezes, sofremos caladas? E ficamos ali esperando uma resposta de Deus, esperando Jesus vir ao nosso encontro para nos socorrer. E essa mulher ali sofria, porque além dela já ter perdido o seu esposo recentemente, ela havia perdido o seu único filho. E naquela época, eu diria que muitas coisas mudaram, mas que ainda existe uma discriminação muito grande. Aquela viúva ficaria desamparada. Quem a sustentaria? Se o único filho ela havia perdido, o marido já se fora. E como estava o coração daquela mulher? Despedaçado. Porque perder um filho, uma coisa tão preciosa para ela, que já estava ali naquele esquife, sendo carregado, sem esperança nenhuma. Ela cabisbaixa, com certeza, acompanhando, com aquele olhar, chorando, e a tristeza aquele sentimento de solidão, de saber que ela teria que buscar forças, mas que ela não sabia aonde e nem em quem ela encontraria essas forças.
ela seguia ali ao lado daquele corpo sem vida do seu filho, de aproximadamente 17 anos. A Bíblia não relata ao certo, mas diz que era um jovem. E só restava uma esperança para ela. Logo que Jesus chegou à cidade de Naim, a mulher já era conhecida como a viúva de Naim, porque já havia perdido o esposo, e ali onde ela morava, nessa cidade, ela já recebia um preconceito, já existia um preconceito contra ela. E quando Jesus começa a acompanhar aquele cortejo, sentiu todo o sofrimento daquela mulher, daquela mãe. Ele teve uma profunda compaixão. Será que nós, em meio a esses momentos que nós temos passado desde 2020, quantas e quantas mulheres perderam seus entes queridos? Será que nós tivemos medo de nos aproximar? Será que nós tivemos preconceito de nos aproximar? Será que nós ficamos com medo de ser contaminadas pela doença? Porque muitos vieram a falecer por conta desta doença terrível? Ou será que nós tivemos a compaixão que Jesus teve de se aproximar? E compaixão, pelo dicionário, ele significa que é um sentimento piedoso, um sentimento de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de amenizar a dor. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Eu creio, irmãs, que nós, irmãos também, que nós temos que buscar em Deus compaixão. Compaixão pelas pessoas que sofrem, pelas mulheres que muitas vezes são viúvas, são divorciadas, solteiras, mulheres que perderam seus pais, mulheres que lutam para sobreviver, muitas que lutam para sustentar seus filhos. Será que nós temos compaixão dessas mulheres? Será que nós estamos acolhendo em nossas comunidades de fé todas essas mulheres? Ou será que existe aquele sentimento de repulsa, de rejeição, um sentimento de dó? Elas não precisam de dó, elas não precisam que nós tenhamos este sentimento por elas. Elas precisam sim ser recebidas e acolhidas. Em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social,
enquanto Federação de Mulheres, eu posso compartilhar com vocês que eu vi e compartilhei de muitas perdas, de muitas irmãs, das sociedades de mulheres, das federações de mulheres, da confederação. Muitas e muitas, muitas e muitas mulheres. Que estavam se sentindo totalmente inseguras, desamparadas. E nós temos orado, nós temos clamado a Deus. Eu creio que naquele momento de sofrimento daquela viúva de Naim, ela não tinha mais esperança e não sabia mais em que pensar e a quem pedir socorro, porque a morte é o fim, era o fim ali, tudo ali estava acabado ali naquele esquife. E Jesus parou o cortejo. Naquela época, pela lei, era contaminado qualquer pessoa que colocasse as mãos sobre o esquife. E muitas vezes nós temos medo de colocar a mão na nossa irmã, no nosso irmão, de colocar a mão no ombro, de segurar a mão, de dar um abraço. Agora, em meio a essa situação, as pessoas andam cabisbaixas, como eu imagino que aquela mãe estava. Com medo de olhar para as pessoas que estão ao seu derredor e de repente terem que tomar alguma atitude, terem que socorrer, ter que ajudar, ter que estender a mão, ter que tocar. Quantas de nós e quantos de nós estamos dispostos a enfrentar a situação, crendo que Jesus, ele está estendendo as mãos e que nós temos que estender as nossas. Quando Jesus tocou, Jesus disse àquele jovem, no versículo 14, diz assim: chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: Jesus, eu te mando. Desculpem, jovem, eu te mando. Levanta-te. Jovem, eu te mando. Levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Eu imagino a alegria daquela mãe em ver o seu filho.
E a palavra do Senhor, ela não relata nenhum momento que essa mulher ela tenha dito algo, que ela tenha reclamado de algo. Ali, junto a ela, estavam aquelas pessoas que carregavam o esquife e mais ninguém, provavelmente nenhum familiar, ninguém mais, ela não tinha mais ninguém, ela estava sozinha. E aquela multidão que seguia Jesus testemunhou este milagre. E o que nós podemos aprender com tudo isso? Que Jesus foi até aquele local porque ele tinha um propósito. Deus o colocou ali para realizar aquele milagre e acabar com o sofrimento daquela mãe. Não somente a viúva de Naim aprendeu com a operação do milagre, mas todos aqueles que estavam na cidade e presenciaram. Diante de todas as dores, Deus irá nos mostrar o caminho. Mesmo diante do sofrimento, Ele nos mostra um caminho. Apesar da viúva de Naim se manter durante todo o relato, sem esboçar nenhuma palavra, o alvo de Jesus era aquela mulher, porque ele conhecia o coração daquela mulher. Jesus conhece o meu coração. Jesus conhece o seu coração. E no momento certo, ele virá nos socorrer. Oremos pelas pessoas que se recuperam dos processos de perdas. E eu deixo aqui uma reflexão para todos nós, todas nós. O que eu e você podemos fazer para aliviar o sofrimento das pessoas mediante um processo de perdas? O que eu e você podemos fazer para aliviar um sofrimento das pessoas mediante um processo de perdas? Lá em 1 Timóteo 5,5 diz assim: a viúva realmente necessita. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Que nós, enquanto mulheres, nós possamos ter um olhar atento às viúvas, acolhermos estas mulheres, que não haja discriminação, que não haja preconceito. Amém? O motivo de oração de hoje, dia 7 de março, é um convite, para nós estarmos orando também neste dia pelas mulheres que exercem cargos de autoridade. Não é fácil chegar a um lugar de autoridade. Isto requer muita coragem e perseverança.
orarmos pelas pastoras metodistas, mulheres com o chamado de Deus, assim como tantas descritas na sua palavra. Que o Senhor as capacite, conduza e fortaleça a fé. Que nós possamos ser suporte às pastoras em nossas igrejas. Incluímos aqui, nominalmente, as pastoras que estão na função do episcopado, Marisa de Freitas e Idei de Brito. Que tenham sabedoria e estratégia para administrar as regiões eclesiásticas onde estão servindo. Oremos pelas mulheres em autoridades corporativas e governamentais, que sejam exemplo e testemunho para que haja justiça e igualdade no meio do povo. Amém? Oremos. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra, ó Pai. Ó Pai, que elas possam permanecer gravadas no nosso coração. E que muito mais do que orar, Senhor, nós possamos colocar em ação esta prática, Senhor, de acolhermos as mulheres que tanto sofrem, Senhor, pela discriminação, pelo preconceito. Mulheres, Senhor, muitas vezes que não são chamadas pelo nome. Mulheres, Senhor, que são deixadas de lado por terem passado por momentos de tanta aflição e tanta dor, e quando elas mais precisam, Senhor, elas são rejeitadas, ó Pai, rejeitadas muitas vezes pelas suas próprias famílias, ó Pai, rejeitadas pela sua própria comunidade de fé, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que Tu nos perdoes, ó Pai. Ó Pai, se nós falhamos, ó Deus, se nós temos falhado, se nós temos entristecido o Teu coração, ó Pai, perdoa-nos, ó Pai, e nos ajuda, Senhor, a abrirmos o nosso coração, Senhor, para termos compaixão uns para com os outros, umas para com as outras, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, sentir um amor, Senhor, verdadeiro vindo de Ti, ó Pai, porque só assim, Senhor, nós conseguiremos, Senhor, alcançar essas mulheres que carecem, Senhor, e sofrem, ó Pai. Eu te peço, Senhor, em nome e por amor de Jesus, abençoa, Senhor, a todas essas mulheres que foram citadas aqui, ó Deus. As bispas, Senhor, as autoridades, Senhor, as pastoras, ó Pai, as líderes, Senhor, que estão à frente das sociedades de mulheres, ó Pai, as lideranças, Senhor, da nossa igreja, ó Pai, alcança cada vida, Senhor. Dá sabedoria, ó Deus, fortalece, Senhor, nestes tempos tão difíceis, Senhor, dá-nos, Senhor, estratégias para trabalharmos e desenvolvermos a obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela presença do Teu doce e Santo Espírito Santo, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por estes momentos que compartilhamos, ó Deus. Fica conosco no decorrer deste culto. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém.